Olá, boa noite quem estiver chegando. Vamos chegando, mandando aviãozinho, avisando as amigas que estamos online agora, na nossa live. O bate-papo de hoje vai ser muito especial, vai ser com a Renata Larcão, minha amiga, que é coach de carreira em negócios. E a gente vai falar um pouco sobre a PNL, né? Como ressignificar esse momento que a gente está vivendo de pandemia, quarentena, que está mexendo com os nossos ânimos, né? Através da PNL, utilizando essa ferramenta riquíssima. Olha só, gente querida chegando. Bem-vinda, Glauciane, Isabel tá aí, a Laís sempre com a gente. Obrigada, Laís, pelo carinho. Carlinha, bem-vinda. Natália Marques está por aí também. Adriana chegou. Que beleza, só gente boa. Patrícia, psicóloga Patrícia tá com a gente também. Maravilha. Vou autorizar. Começamos o nosso bate-papo de hoje. A Patrícia tá dizendo, Lu, tô linda. Minha amiga, eu descobri esses filtros do Instagram que é uma beleza pra gente, né? Nós ficamos divas. E aí, Rê, tá chegando. Ei! Tudo Eu bom, estou aqui querida? tentando me familiarizar com a ferramenta, porque é a primeira vez que eu faço live. Eu tô Então, adorando, sabe por quê? Tô trazendo um monte de gente pra live. Tá sendo a primeira vez de várias amigas. Então é isso é assim super mesmo. legal. A E eu gente te estou dá o aqui tempinho pra apanhando. você se organizar. Na verdade, é assim, né? A gente que é mãe, e você sabe bem disso porque você é mãe de duas, né? Minha voz tá legal? Tá dando para ouvir? Tá bem, tá tudo certo. Agora, Rê, as pessoas costumam pedir que a gente coloque fone. Eu tô até procurando o meu aqui. Porque costuma dar eco. Pessoal, tá bom? Vocês estão conseguindo ouvir? Tá dando Eu eco? estou Como te que ouvindo tá? super bem. A minha questão é a seguinte: se eu colocar o fone, eu vou ter que tirar vou ter que tirar o celular da base, porque o Ah, fone pega bem entendi. embaixo. Mas Tá, se mas ficar tá ruim, a legal, gente dá um pessoal. jeito. Vamos perguntar, por favor, coloque o coraçãozinho se vocês estão nos ouvindo bem. Se tá dando Tá para dando para ouvir compreender, porque bem, gente? costuma dar um eco. Tá ok, pessoal? Áudio tá ótimo? Perfeito. Ai, Então que vamos bom. começar. Primeiramente, bem-vinda, Rê. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. A Rê, a gente se encontra e sempre fala assim: poxa, a gente tem que fazer alguma coisa junta. É Vamos pensar num verdade. projeto juntos, né? E aí chegou a oportunidade de fazermos algo juntos. Nossa primeira live da É, Rê aqui com a gente, num a gente momento tinha feito, tão a gente fez especial. uma palestra junto, né, Lu? Fizemos um trabalho lá na FASP para alunos e É, estudantes, é já tem um verdade. tempo. Rê, se apresente para o pessoal, quem não te conhece, passar a te conhecer. Bom, muito prazer. Meu nome é Renata Alarcão. Eu sou jornalista por formação e gestora de RH. Eu formei na primeira turma da Folha. Aliás, hoje é dia do jornalista, né? E eu tenho Ah, muita honra em dizer que eu tenho parabéns. essa formação. Eu sempre fui uma pessoa louca por gente. Essa é a minha referência desde muito pequena, né? Eu gostava de ouvir histórias, de compartilhar com as pessoas, de conversar. Eu falo assim que na época da faculdade, quem conhece ali o BM tem aquela pracinha, né? E era uma dificuldade eu conseguir subir, porque todo mundo queria me contar o que que tinha acontecido, pegar conselho, enfim. A boa ouvinte, né? Exato. E aí, com o passar dos anos, eu atuei durante um bom tempo como jornalista, atuei também na área de RH, com treinamento, desenvolvimento, que sempre foi a minha área, né? E num determinado momento eu resolvi montar uma empresa para mim. E aí, nessa de montar uma empresa, vou montar o quê? Né? Ah, vou montar uma empresa na área de comunicação, vou montar. Um belo dia, o meu marido foi fazer um treinamento, ele trabalhava numa multinacional, e viu que o que aquela empresa oferecia era o que eu já fazia, mas como pessoa física, né? E não como pessoa Uhum. jurídica. E ali surgiu a ideia da gente estar montando a Tredic, que é a empresa que a gente tem hoje, treinamento, desenvolvimento e coaching, né? Para poder ter essa empresa, eu sempre falo isso para as pessoas, né? As pessoas acham que os problemas se resolvem do dia para a noite, ou que você muda uma vida do dia para a noite. Não é por aí.
Eu era funcionária pública em Minas, não era concursada, mas tinha uma certa estabilidade, tinha uma carreira formada em Belo Horizonte. Então foram 4 anos, Lu, de planejamento de empresa. E nesses 4 anos. 4 anos, e nesses 4 anos eu pude fazer vários cursos que me auxiliam a fazer o que eu faço hoje, né? Eu sou coach formada pela Sociedade Brasileira de Coaching, mas eu sempre Também. ressalto que coach não é profissão, né? Coach é um É instrumento ferramenta. para que você possa fazer dentro daquilo que você já faz. Então, hoje eu trabalho com coaching de carreira, coach de negócios e coach de comunicação, porque é a minha área também, né? Uhum. Tenho formações na área de programação neurolinguística, eu sou master em PNL pela Sociedade Internacional de PNL, com o professor Cláudio Lara, é a escola do Richard Blender, que foi o fundador da PNL. Tenho formações na área de análise comportamental, né? Enneagrama, DISC, Alfa. E aí eu falo essas coisas porque, assim, Lu, hoje tem muita gente que se auto-intitula coach, né? Por coach ser uma palavra Uhum. inglesa e por ser uma profissão que não é regulamentada, tem muita gente que se auto-intitula coach. E às vezes faz uma bagunça danada na mente das pessoas. E então eu gosto de falar da formação, porque eu acho importante que, assim, quando as pessoas forem procurar uma ajuda, que elas saibam, né, quais são as ferramentas que a pessoa está utilizando, qual é o embasamento, se aquilo é Uhum. cientificamente validado ou não. Então, enfim, é por isso que eu falo um pouquinho dessa formação, né? Assim como você, né, que eu sei que é uma pessoa que tem uma bagagem, tem uma carreira, tem uma experiência e A tem uma gente gosta formação e corre atrás, complementada. né? Tem que estudar muito, Muito. lidar com pessoas, cada dia uma ferramenta nova. Se a gente não se atualizar, a gente não consegue atender essa demanda que é cada vez maior, né? Gente, Então, você quer gente, tomar essa é água? a Rê. E aí, o nosso bate-papo de hoje é o seguinte: a gente vai falar um pouco sobre esse período que não está confortável para ninguém. A gente conversa com muitas mulheres, muitos profissionais, muitas mães, né? E tá difícil, tá. Tem dia que a gente tá à flor da pele, né? Por outro lado, tem outro dia que a gente tá super bem, que a gente aproveita, que a gente curte. Então, assim, são muitas emoções para lidar dentro de um contexto econômico que não é favorável, Nossa. dentro de um contexto social que também não é favorável. Então, a Uhum. gente vai falar um pouco como ressignificar esse momento que a gente está vivendo, que realmente é delicado, usando a PNL, a Uhum. programação neurolinguística. Então, a Rê é especialista nessa área, ela vai nos ajudar a entender esse momento e realmente a gente tem que aceitar o que está acontecendo, né? Uhum. Aceitar, acolher e ressignificar esse momento para que a gente passe por ele de uma forma mais leve, né? E a Exato. minha primeira pergunta é o seguinte, Rê: o que fazer quando a angústia bater? Que isso vai Olha, acontecer em algum momento, né? Vamos dar um é. exemplo aí. Eu tô há 14 dias, porque nós estávamos viajando, Uhum. então eu passei uma parte do início da quarentena ainda em viagem. Eu estou há 14 dias. Por enquanto eu estou bem. Ainda não Uhum. tive crises de choro, estresse, surto, não, mas muita gente já teve. Uhum. Então, o que fazer quando bater essa angústia? Assim, Lu, é muito complicado a gente falar sobre sentimento, sobre emoção, porque cada um vai dar uma vivência, um significado diferente para aquilo que vivenciou, né? Eu gosto de, assim, basicamente explicar para as pessoas como é que funciona um sentimento, como é que funciona uma emoção, para que as pessoas entendam que isso pode e deve ser trabalhado. Queria pedir desculpa, Lu, para quem está acompanhando a gente. A maioria das pessoas que me conhecem sabem que eu tenho um problema de vista. Então, eu não enxergo quem está entrando. Se fizer comentário, eu não vou ver agora, eu vou ver na gravação depois, tá? Se Pode tiver alguma deixar que eu dúvida, alguma coisa, vou. A você gente vai nem ter um me momento. passa. Fica Porque tranquila, eu vai não ter um momento consigo aqui que a gente para dar para ver quem atenção. está chegando e os secadinhos. A Carlinha É. tá aqui, tá? Ah, Carlinha tá aqui, o Alden, querida, nossos amigos aí, coaches também. queridos. Paulo Mas, enfim. Biagione, bem-vindo, Paulo, meu cliente querido. A coach Letícia também está aqui. Ai, Isso, maravilha. uma galera muito boa. Obrigada por estarem aqui com a gente. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, né, Lu? A primeira coisa que a gente precisa perceber é que, assim, tudo aquilo que acontece na vida é neutro. Quem dá o caráter do sentimento, quem dá a entonação daquilo,
somos nós, a partir das experiências que já vivenciamos anteriormente, né? Então, Uhum. assim, uma pandemia, Renata, é neutra? Em princípio, sim. É um descontrole que houve, um vírus novo que surgiu, houve uma mutação, ele veio para os homens, e num primeiro momento esse é um fato neutro, uma pandemia mundial. Nós vamos dar o caráter dessa vivência de acordo com aquilo que a gente já vivenciou. Se você é uma pessoa que tem um pai idoso, se você é uma pessoa que tem um filho pequeno, se você tem asma, se você vai começar a trazer isso para dentro de você. Você vai começar a se preocupar porque você tem pessoas queridas que estão no grupo de risco. E aí, eu fico muito confortável em falar sobre isso, é papel da mídia informar. Lógico, a mídia está aí para isso, para fazer a triagem, o que é verdadeiro, o que é falso, e a partir daí informar as pessoas, né, informar a população. E essa população, essa informação, ela vai massificando na mente da gente, vai reforçando aquilo que a gente já sente. Aqueles Bom, medos, né? então assim, Reforça o que já não tá legal. reforça o que teoricamente não está legal, mas assim, que a gente também não pode afirmar isso. Vou te dar um exemplo. Eu assisti uma entrevista, eu fiquei muito tocada com essa entrevista no início da pandemia, de um morador de rua, que o repórter perguntava para ele se ele não estava preocupado, e ele falava assim, eu não sou importante para ninguém mesmo. Entendi. Isso mexeu muito comigo, porque assim, ele não tem ninguém. Então, para ele, de repente, pegar isso ou não pegar, pode ser até a solução do problema dele. Você entende o que eu estou querendo falar? Assim, Sim. para ele não é algo tão negativo, né? Quando as pessoas criticam, né, os nossos vovós e vovôs que estão andando na rua, estão em fila de banco, né? Então, assim, todo mundo falando, fica em casa, respeita a quarentena, fica em casa, e eles estão batendo perna na rua. A questão é, o que será mais complicado para eles, né? Ficar preso, ter que reinventar toda uma forma de viver, todo um modus operandi, ou pegar uma doença dessa, né? Assim, o tempo inteiro, Lu, quando a gente fala de sentimento, quando a gente fala de emoções, a gente tem que colocar numa balança entre o que pesa mais na hora daquilo que você está sentindo, né? E aí, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, quando a angústia bate, a melhor fórmula que tem é exatamente isso. Primeiro, você identificar o que você está sentindo. Sempre que a gente fala de um sentimento, de uma emoção, a gente precisa perceber, peraí, eu estou sentindo algo. O que eu estou sentindo? É medo, é raiva, é frustração, é aquela sensação assim de impotência. O que eu estou sentindo? Segundo, acolher, né? A emoção, ela existe, ponto. Você é humano, você vai sentir. Só máquina que não sente, né? Até bicho sente emoção. Então, a gente tem que parar e pensar e falar assim, peraí, eu estou sentindo ok. Eu não posso deixar que isso domine a minha vida. Por que eu estou sentindo isso? O que está me levando a ter esse tipo de sentimento? A ter essa angústia? E aí, a partir do momento que eu identifico o que está causando essa angústia ou o que está me incomodando, eu tenho que mudar o meu foco. Eu tenho que traçar uma estratégia para mudar aquilo que eu estou sentindo. Então, vou dar um exemplo bem prático. Eu estou angustiada, nossa, eu estou agoniada. Eu já estou em casa, Lu, há 22 dias. Tem 22 dias que eu estou dentro de casa. Eu saio no máximo para dar uma volta de carro. Assim, até compra. Para ver o movimento, para ver a rua, né? Para poder não ficar. Até porque eu tenho uma filha de 3 anos e eu moro num apartamento. Então chega um determinado momento que ela pira de ficar trancada num apartamento, né? Então a gente tem que fazer isso, mas assim, cheio de cuidado, mesmo para pegar o carro e dar uma volta, é álcool em gel, é sapato do lado de fora, é aquela coisa toda. E aí o que acontece? A sensação de angústia. Eu seria hipócrita se eu falasse que eu nunca senti isso nessa quarentena. Senti. E aí eu parei e pensei, por que eu estou me sentindo dessa forma? Porque eu não gosto de me sentir presa. Eu tenho, não chega a ser claustrofobia, mas eu tenho um pouco de agonia quando eu estou num ambiente que eu me sinto presa. Caverna, quando a gente viaja, elevador, às vezes dá aquela, caraca, sabe? Mas assim, gente, é isso. Dá aquele, e aí você volta ao normal, né?
Mas aí começou a me incomodar. E aí, a partir do momento que eu identifiquei que o que me incomodava não era estar em casa, mas me sentir presa, eu passei a trabalhar isso em mim. Então, eu passei a identificar a minha casa não como uma prisão, mas como um templo. Eu Uhum. passei toda vez que esse pensamento vinha na minha mente, que eu falava assim, eu falava, eu não estou presa, eu posso sair a hora que eu quiser. Eu não saio Uhum. porque eu não quero. É uma opção Uhum. minha, que vai da Uhum. minha consciência. E Quer aí, dizer, quando você você. mudar o pensamento que vem, você substitui aquele pensamento ruim por algo positivo. Eu não estou numa prisão, estou num templo. Não é que eu não Exato, posso sair, eu não quero sair. Você se autorresponsabiliza e faz essas substituições. E aí o exato. nosso subconsciente entende como algo ok, está no meu É, controle, está no meu exato. domínio. Exato. Eu vinha de uma batida de trabalho, graças a Deus, muito grande, né? A gente que trabalha com desenvolvimento humano, né, Lu, não tem uma constância. Tem um mês que, de repente, você fica relativamente parado, mas você está trabalhando buscando clientes, né? Você É, faz você está nos reuniões, bastidores. são os bastidores. Você não é remunerado por isso, mas você está trabalhando, às vezes, até mais do que quando você está dando palestra, do que quando você está fazendo sessão, porque você é Uhum, um trabalho que não é remunerado e que ninguém está vendo que você está fazendo, mas que você tem que fazer. uhum, Então eu vim numa batida de trabalho desde, sei lá, desde o ano passado, muito forte, né? Porque com a economia em crise você tem que. Houve uma época na minha empresa que eu não precisava fazer propaganda, não precisava fazer nada. Os clientes vinham até a mim através de indicação. Hoje não. uhum, Hoje você tem que uhum. estar se reinventando, você tem que estar botando a cara para bater, fazendo as coisas para poder chamar, mostrar para as pessoas o trabalho que você desenvolve. E aí, Sim. eu estava bem cansada. Confesso para você que eu estava bem cansada. Quando aconteceu a quarentena e que começaram a vir esses sentimentos negativos, esse medo, essa angústia e tal, eu fiz o jogo do contrário. Eu falei assim: olha, essa é a oportunidade que eu estou tendo de ter tempo para ficar na minha casa. Eu quis tanto, sabe, tempo, e agora. Aliás, eu acho que esse era um clamor mundial, né? Todo mundo pedia tempo, tempo, tempo. Uhum, Deus foi lá e deu um uhum. jeito de que todo mundo tivesse tempo. E hoje eu Veio tenho uma tempo. mão e falou: toma. Agora você Toma, e o tem que que a gente 24 faz horas com para isso? você fazer dela o que você quiser. Exato, Lu. E o que que a gente faz com essas 24 horas? Aí, na primeira semana, eu virei a louca da limpeza. Eu fiz todas as arrumações que eu não tinha feito em 3 anos, desde que a minha filha nasceu. Arrumei Uhum. coisa no armário, separei coisa para doar, coisa para jogar fora, coloquei a despensa do jeito que eu queria, né? Enfim, arrumei a garagem que estava super bagunçada desde a minha mudança, 1 ano atrás, eu ainda não tinha conseguido organizar. Então eu fui e fiz todas aquelas mudanças que eu queria dentro da minha casa, além de, óbvio, a faxina diária para que o corona não invada os nossos lares, né? Né? E com uma menina de 3 anos em casa e o Super marido ativa. também em casa em home Exato, office. exato, Então, além disso tudo, o almoço, o jantar, o exato, lanche. exato. Esse é o grande apelo, assim, essa é a grande Uhum. questão. Quando você não tem filho, você maratona uma minissérie, você lê um livro, né? Mesmo que você tenha marido, mas você não tenha filho, você consegue tirar um tempo para você. E essa Uhum. talvez seja, essa acho que é a grande questão de todas as minhas amigas, que está todo mundo falando e tal. São essas rotinas com os filhos que a gente já não estava mais acostumado a ter. Porque a minha filha, por Uhum. exemplo, ela estuda em tempo integral. Ela entra na creche às 9, na escola às 9 e sai às 6, né? E, de Uhum. novo, muitas vezes eu falava assim, poxa, como eu queria hoje ficar com a minha filha e eu não posso ficar com ela. Como eu queria que ela dormisse até mais tarde, eu queria que ela acordasse no ritmo dela, e olha que ela não entra tão tarde assim na escolinha, né? Mas, Uhum. novamente, eu tive esses questionamentos. E aí, foi exatamente o que eu fiz. Eu falei assim, bom, eu vou aproveitar isso como uma oportunidade Para de conhecer ressignificar. melhor, exato, para Ressignificou. ressignificar esse momento. Uma coisa que eu fiz, Lu, assim, gente, dentro dessa de eu tenho uma filha,
o espaço que eu tinha programado para fazer isso aqui, que seria a sala, tá cheia dos brinquedos dela. E o único canto que eu encontrei foi o quarto dela para poder fazer isso aqui. Então, eu tô sentada no chão, assim, para poder conseguir estar E tá fazendo tudo sem interferências, certo. sem barulho, né? Mas, enfim, dentro dessa ressignificação, né, desse processo de ressignificação, por exemplo, ficar com os filhos, né? Eu falei assim, a minha primeira preocupação era que esse momento fosse prazeroso para ela, que ela não Uhum. sentisse tanto o fato de não estar vendo os amigos, o fato de não estar vendo as professoras. Então, assim, Uhum. inicialmente eu pedi que algumas professoras mandassem um vídeo para ela, pedindo para ela comer, pedindo para ela tomar banho, porque essas rotinas às vezes acabam sendo feitas mais fáceis na escola do que com a gente, né? Aí elas Verdade. fizeram isso, a gente mandaram para mim os vídeos, eu mostrava para ela e isso ia acalentando ela um pouco mais. Eu procurei buscar, as 2 primeiras semanas, a escola da minha filha ficou em recesso. Eles anteciparam as férias, né? Então não tinha atividade para fazer com ela. Eu comecei a Uhum. buscar na internet atividades que ela pudesse fazer e fui descobrindo o desenvolvimento dela. Isso foi muito gratificante, O porque que assim, você não conseguia ver no sábado e domingo, você começou a exato, enxergar porque você estava ali exato, naquela convivência do exato, acordar, do estar diariamente fazendo uma exato. atividade escolar. Exato, eu fiquei chocada. Assim, ela tem 3 anos e meio e ela já sabe todas as vogais, ela já conhece boa parte das consoantes, ela quer escrever, Uhum. sabe? Ela já tá me perguntando assim, mãe, feliz começa com que letra? Peraí, Que mas essa fofa! letra I é? Ela fica assim, essa letra I é faz o quê? Aí eu já tô fazendo ba, be, bi, bo, bu, sabe? Eu já tô indo para Uhum. esse lado, porque a curiosidade dela tá me permitindo isso. Não sou eu que tô forçando, é ela que tá perguntando. Que Então, a você gente só está tendo oportunidade porque você agora está se dando esse tempo exato, para poder curtir, né? Esse momento exato. que poderia ser um peso de tô aqui, tem que fazer comida e tem que dar banho e tem que Uhum, cuidar da criança, de uma forma não. Estou tendo a oportunidade de cuidar da minha filha, de observar, de exato. ensinar, né? Uma outra Que coisa que eu estou procurando pesa fazer, muito. uma outra coisa que eu fiz, assim, ficou melhor assim, gente? Eu liguei uma luzinha aqui, ficou melhor? Acho que não, Tá né? metade do rosto claro e Não, metade então vê. escuro. Acho que assim ficou É. melhor. Uma outra coisa que eu fiz, assim, para tentar transformar esse momento, essas atividades todas que ela vem fazendo, eu peguei um caderno de desenho, eu tinha esse caderno de desenho à toa. Opa, acho que deu uma travadinha. Travou para vocês, gente? Travou para mim. Oi, travou? Opa, E agora? voltou? Voltou? Voltou, voltou. Eu peguei um caderno de desenho que eu tinha aqui em casa, novo, e eu passei a escrever semana a semana sobre a nossa quarentena, o que a gente estava fazendo, o que eu percebi de mudança nela, e colar esses trabalhinhos que ela vem desenvolvendo. Então, dessa Uhum, forma, é um registro que ela vai ter desse momento histórico que ela está vivendo. Porque, gente, a uhum. gente está vivendo uma coisa que, assim, é um momento histórico, sabe? É um momento da humanidade, assim. Aquela música do Raul Seixas, O Dia que a Terra Parou, é exatamente É isso que isso está aí. acontecendo, É né? isso aí. Então, assim, do ponto de vista do relacionamento mãe-filho, é isso que eu estou procurando fazer. E não estou seguindo tanta rotina, sendo muito sincera com você, assim. E alimentação. Cara, ela adora farofa, então eu coloco tudo na farofa, sabe? Tipo assim, feijão, arroz, Uhum. farofa quase todo dia e vai as coisas que ela gosta. Tipo assim, vou colocando coisas ali dentro. Não sigo muito horário, tipo, o dia que ela acorda um pouquinho mais tarde, o almoço atrasa um pouquinho, pra gente poder também não enlouquecer, né? O Rê, agora só fazendo um parênteses no que você disse, aí, pessoal, essa ressignificação também para cada família tem um modo operante. Para mim, nos 3 primeiros dias eu estava deixando livre férias e vi que não funcionava para minha rotina com 2 filhos e o marido em home office. Então Uhum, eu criei rotina. Para mim, a ressignificação foi ter uma rotina de acordar, de café, de hora de estudar, hora brincar, hora da mamãe uhum, fazer serviço doméstico.
E aí, e a hora da mamãe produzir. Então, enquanto o Sim. marido está em home office o dia todo, a mamãe à noite vai produzir, fazer live, escrever post, conversar com as pessoas, porque senão a mãe também pira, né? É. Então, para mim, eu já precisei criar essa rotina, porque Não, não estava funcionando. Então, eu eu não acho sei que se. o legal, Rê, é quando você falou lá no início que a pessoa tem que ter a clareza, acolher o sentimento e agir, né? Uhum. É entender que dentro do seu contexto, o que que funciona para você e para sua Exato, família. exato. Eu tô acordando 2 horas mais cedo, eu tô acordando às 6 para eu poder estudar de 6 às 8. Por quê? Eu Uhum. estava sentindo falta de ter um tempo para mim, de ler meu Uhum. livro, de fazer cursinho online. E aí, o dia que eu dormi até as 9h30, eu me sentia culpada, Uhum. porque eu não estava rendendo, não estava tendo Uhum. tempo para mim, tempo de olhar para o teto, respirar e tomar café em paz, né? Uhum. Então, eu acho que o que vale a gente frisar aqui é você entender o seu modo operante Claro. e você adequar, você Não, fazer essa, a essa sua rotina ela é muito ressignificação, importante, Lu. A rotina ela é né? muito importante. Talvez eu não tenha me feito, assim, não tenha sido clara na minha colocação. Não é que não haja uma rotina. Ah, eu criei até o Mas você relógio não da tem rotina. cobrança, você não se cobra, É, você deixa as coisas mais leves. eu criei até um relógio da rotina. Ah, eu vi, você postou um reloginho bonitinho aí, boa ideia para as mães aí que estão nos acompanhando. Achei É porque bacana a aquele criança, reloginho. às vezes, ela tem dificuldade de entender a rotina dela dentro dessa nova realidade que a gente está vivendo. Então, eu criei Uhum. esse relógio da rotina, peguei ideia de internet, onde ali eu mostro de maneira gráfica para ela o que é hora dela fazer, né? E Uhum. sem dúvida, Lu, eu tenho a minha rotina, eu tenho meu horário de acordar, eu tenho o momento de cuidar da casa, o momento de cuidar do almoço. O que eu quis dizer é que, assim, eu não tô me pressionando tanto para ser perfeita. Eu tô naquele Uhum. momento em que o feito é melhor do que perfeito, sabe? Porque, Uhum. assim, de fato, está sendo uma adaptação para todos nós, né? Não é uma adaptação só para as crianças, ou só no trabalho, ou só nas empresas. A gente que trabalha com consultoria recebe muito esse tipo de demanda, né? Pô, como é que vai ser? Faz um home office, não faz. Não dá para dizer que a Uhum. produtividade é igual, que não é. Mas é Uhum. muito importante a gente ter um momento para a gente. E aí você foi muito feliz quando você falou que o seu momento é de manhã. Eu, por exemplo, não funciono bem de manhã, Lu. Nunca funcionei. Assim, eu não tenho Uhum. problema para acordar cedo. Eu acordo a hora que eu precisar. E nem fico com sono e tal. Mas o meu cérebro, ele não funciona bem nesse horário. Ele Uhum. demora a pegar. O horário, assim, o meu relógio biológico bomba à noite. E isso para mim Uhum. é um problema, porque a minha filha também é noturna. À noite ela tá cheia de energia. A Yolanda dorme meia-noite, sempre foi assim, desde que Uhum. estava na minha barriga. Então, assim, essa hora ela tá cheia de energia. Ela quer brincar de pique-esconde, ela E quer. você tá junto dela. É a hora que você E poderia eu tô estar junto produzindo, você dela. precisa estar junto, né? Exato. Ô, Então, Rê, você falou isso, agora me veio uma questão, né? Você precisa se dedicar à filha até mais tarde, e aí com isso você não consegue produzir da forma que você gostaria. E aí? E a culpa? Como lidar cara, com essa culpa? Porque eu imagino que deva rolar muita culpa aí, assim como me gerou uma culpa e eu decidi acordar mais cedo para eu poder ter o meu tempo. Como uhum. lidar com a culpa, Rê? Como é que é isso? Como É, ressignificar a história toda e lidar com essa culpa? a primeira questão, assim, tem alguns sentimentos que eu acho eles super salutares, eles, ao longo do tempo, eles tomaram um viés negativo, mas eu acho eles fundamentais porque são eles que vão fazer a gente perceber, né, aquilo que está acontecendo. Exemplo, o medo. Pessoa que não tem medo, ela é louca, ela não mede consequência, né? Então, assim, o medo ele é fundamental, ele não pode te paralisar, né? A culpa, para mim, ela está muito mais relacionada aos momentos em que eu perco as estribeiras, assim. E quando eu falo Uhum. perder a estribeira, não é gritar, não é bater, muito pelo contrário que eu não faço isso. Mas é tipo assim, como é que eu vou te explicar? Eu não sinto muita culpa, por exemplo, por não ser produtivo, porque isso eu tô falando da Renata, tá?
não estou dizendo que é o geral. Cada um lida com a vida de uma forma diferente, de acordo com a criação, de acordo com os mecanismos de defesa que cada um encontra para sobreviver, né? Isso é tema até de um outro assunto, da gente falar, de repente, de enneagrama numa próxima vez, mas enfim. Dentro da minha personalidade, do meu modelo de personalidade, eu sou uma pessoa extremamente adaptável. Eu sempre trabalhei por produtividade. Então, é assim, hoje eu foco e eu consigo produzir pra caramba. A minha filha, chama Yolanda, né? A Yolanda tá de boa, tá brincando, e ali eu sento, e numa sentada eu leio 20 páginas de um livro, ou eu consigo abrir o computador e fazer um jornal. Ali, naquele momento ali, 1 hora que ela brincou sozinha, eu consegui deslanchar o que eu precisava. Pô, beleza. No outro dia, ela tá enjoada, ela tá mamãe, 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 eu vou dar o foco pra ela, entendeu? E aí, assim, no terceiro dia, de repente eu vou acordar mais cedo para tentar fazer algo que eu preciso fazer, ou eu vou dormir mais tarde, que é uma coisa que eu também faço muito. Às vezes o meu marido acorda e fala, o que você tá fazendo acordada? Eu tô no celular, eu falo, pô, tô aqui estudando, tô aqui escrevendo. Tô fazendo alguma coisa. Eu faço muito isso também. Então, assim, eu tenho essa facilidade. Agora, no meu caso, o que gera culpa, né? Porque mãe e culpa são sinônimos. Empreendedor e culpa são sinônimos também, né? Nas duas áreas. Mas como é que eu lido com isso, né? Eu enxergo a culpa como um termômetro de que eu estou indo contra a minha natureza. Se eu estou sentindo culpa, é porque alguma coisa não está ajustada. É sinal de que aquilo que eu estou sentindo não está sendo legal para mim. Então, é o momento de eu falar não para alguém, ou para alguma circunstância, ou de eu falar sim para mim. Então, assim, a minha filha é muito, muito, muito grudada comigo, e ainda mais agora em função de tudo que a gente está vivendo, né? Tem momentos que, Pensa em dois. Pois é. Então. E assim, tem momentos que você não tá afim, que você tá afim de ficar sozinha, que você tá afim de ouvir uma música, que você não tá afim de brincar de escolinha, você não tá afim de brincar de pique-esconde, né? É verdade. E aí, assim, quando eu percebo que tá chegando esse momento, eu viro e falo assim, aqui, brinca um pouquinho com o papai, eu vou ao banheiro, eu falo que assim, eu me tranco no banheiro e fico ali 10 minutos para desopilar, sabe? Assim, para poder dar aquela fuga. Para lidar com assim, essa questão. Cara, tomo banho, tô tomando muito banho, sabe? Porque assim... Para aliviar, né? Alivia. Ô, Rê, deixa eu te falar. Entraram umas perguntinhas aqui, a gente pode só dar uma pausinha para dar um alô pro pessoal? Claro. Primeiro é o seguinte, pessoal, tá fazendo sentido o que a gente está conversando aqui para vocês? Alguém se identificou com essa realidade, com a questão da culpa? Coloca aqui pra gente. Quem tá gostando, por favor, deixa um coraçãozinho pra gente. Vamos ver. A Pretinha falou o seguinte: mediante um cenário tão alarmista, onde somos bombardeados por tantas notícias ruins e negativas, devemos manter nossa saúde mental e nosso equilíbrio emocional para quando tudo isso passar. Com certeza. Não dá, gente. Eu não vejo jornal, não sento para ver jornal. Eu dou uma olhadinha na manchetezinha do G1 para saber o que está rolando no mundo. Agora, parar para ficar ali aquele programa da manhã inteira falando só de coronavírus, tá louco? Dá não. Ali, a professora Luciana Linda, obrigada, querida. É o filtro do Instagram, meu bem. Você tem que me ensinar esse filtro, porque eu não tenho. Eu vou te ensinar uma só, gente. Linda, eu tô até com cílios postiços de filtro, tá? Sério? Eu achei que você tinha feito maquiagem. Não, meu anjo, eu te conto os babados como é que funciona. Oi, Renata, é Elizabeth Beth. Estou por aqui assistindo e gostando muito da live entre você e a Luciana. Está nos trazendo uma serenidade e discernimento muito grande. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Obrigada, Beth. Com 2 filhos, aperta ainda mais um pouquinho, né? Sei bem. Eu tô aqui, quem tá acompanhando minha maratona de live, de vez em quando aparecem socos na porta, assim, no áudio. Porque João Paulo, Lívia, negócio pega. Quem mais, gente? Deixa um comentáriozinho aqui, se alguém tiver alguma perguntinha para fazer para Rê, por favor, façam. Quem mais? A Tati. Tati Virgínia de Paula. É o momento de criar elos, ampliar e dar valor às experiências familiares. Exato. Com certeza. Exato. A gente tem que enxergar como essa oportunidade, né?
A psicóloga Patrícia Flores. Importante perceber como a criança está reagindo. Ficar atenta às emoções das crianças. Aqui em casa também estamos mais na rotina. Mesmo porque acho que é mais fácil voltar à Uhum. rotina depois. É verdade, Patrícia. Um Agora, essa beijo para rotina Tati, para também, Patrícia, duas sem aquela queridas. questão. Tem hora de brincar, tem hora de comer, tem Exato, hora exato. de brincar, brincadeira direcionada e tem hora de brincadeira livre. Se eu tô Uhum. vendo que as crianças estão brincando livre, super felizes, vou deixar, eu não vou ali. Agora é hora de fazer É, isso. Não, deixa. Porque tem que ser leve. E se a gente não estiver bem, eles não vão é. ficar bem. A Tati falou aqui uma rotina não apressada, não engessada. Sim, sim. Uhum. Exato, é isso. A minha A proposta é essa. Patrícia, a psicóloga Patrícia, perfeito, Rê. Importante ser verdadeiro com as crianças para elas não ficarem em dúvidas do que de fato estão sentindo. É, Glauciane falou, sem cobranças. A Patrícia, a mãe já se sente culpada e dependente de isolamento, sempre, né? verdade. Sinta aroma da vida. Mãe empreendedora, então, mega culpa. É, sempre. Que mais? Recadinha Carlinha. Por aqui estou. Por aqui estou. Peraí. Por aqui estou tentando. Ai, gente, sumiu. Por aqui estou tendo uma rotina mínima. Aí entrou os comentários e sumiu. Peraí, Ó, gente. Peraí. Por aqui estou tendo uma rotina mínima que garanta. Ai, Carlinha, desculpa. Tá entrando outras aqui e não consegui. Sumiu de novo. Por aqui estou tendo uma rotina mínima que garanta a organização, mas tentando quebrar as neuras. Ana uhum. Paula Ovidio, vocês são os melhores que nós temos. Oi, É, Aninha, tudo bem? Obrigada por estar aqui com linda. a gente. Minha amiga do É bom que a gente Enneagrama, está meu no tipo meio de 7. mulheres, amigas, mães, é um bate-papo leve. Acho que, de É. alguma forma, todo mundo se identifica com alguma dessas histórias aqui que a gente está contando, né? Ô Lu, tem uma Muito coisa bem, muito Aninha. importante que aconteceu nessa quarentena, que eu acho que as pessoas nem sempre se dão conta disso. E assim, eu tenho uma veia espiritual muito grande, né? Não falo nem religião, eu falo que eu preciso ter uma conexão com Deus, né? Com esse Com a lado energia. com essa energia, né, que cada um vai dar um nome que quer. Deus, universo, deusa, enfim, cada um vai dar o seu nome, mas eu acho muito importante a gente ter uma conexão com algo. Nem que seja com a gente mesmo ou com os nossos familiares, enfim, né? Eu conheço muita gente que às vezes é ateu e é uma pessoa muito melhor do que outras pessoas que se dizem até cristãs, né? Mas enfim, essa quarentena coincidiu com a nossa quaresma, né? Coincidiu com o nosso momento entre Carnaval e Páscoa, parte dela, né? E o que eu observo de mais bonito nisso tudo é o seguinte: todas as religiões, todas as doutrinas, elas fazem com que as pessoas precisem ir a um determinado templo para se conectar com Deus. Então, nessa época, as igrejas, né, católica e protestante, elas vão ter uma série de celebrações para lembrar do martírio de Jesus e da sua ressurreição. A doutrina espírita, ela não vai ter nada associado a isso, mas eu conheço muita gente que a gente chama de Papa Passe, a pessoa tem processo toda semana para tomar um passe. Enfim, toda religião tem aquelas pessoas que elas têm uma necessidade muito grande de estar num templo para se conectar com Deus. E hoje, gente, o nosso templo é a nossa casa. Nosso templo é o nosso corpo, né? É a forma como a gente tem, a gente estar no nosso lar. Eu acho, olha que coisa bonita, né? O nosso lar passou a ser tudo aquilo que a gente precisa. O lar passou a ser a escola, o lar passou a ser o trabalho, o lar passou a ser o templo religioso. O lar, ele passa a ter uma dimensão que vai muito além da casa. Na vida da gente, no dia a dia da gente, a gente corre tanto, a gente coloca tanta ocupação na vida da gente, que até no final de semana você não fica em casa. Chega final de semana, você quer ir num barzinho, você quer ir num hotel fazenda, você quer viajar. Não estou dizendo que está errado, não, gente, mas eu estou falando que é o momento da gente repensar. Por que não ficar em casa? Por que não curtir o que a casa oferece pra gente, né? E essa é uma outra questão, Lu, que eu queria falar assim.
Quando a gente se sente mal por estar preso, por estar, enfim, vivendo o que a gente está vivendo, por estar com medo, né? A questão sempre é a gente escolher. É o que eu falo. O que é pior? É pior você estar preso, entre aspas, na sua casa, com a sua televisão, com a sua cama, com a sua estrutura, com o armário que você abre, tem o que você comer, ou é melhor você estar preso num hospital, sendo cuidado, sabe lá por quem, ficando, sabe lá como, porque você está enfrentando uma doença, né? Então, assim, poxa, a gente está tendo a oportunidade de conviver com pessoas que escolhemos viver, né? Sim. Nosso marido, ou nosso pai, a nossa mãe, mas, poxa, são pessoas que existe um laço de afeto ali. E quantas vezes no ambiente de trabalho a gente convive com aquele colega que a gente não tem afinidade nenhuma, que a afinidade é zero, e a gente é obrigado a conviver com ele o tempo inteiro. Então, se você tem paciência com um chefe ou com um colega de trabalho que você não tem afinidade, por que não ter paciência com o seu marido, que tem hora que, né, pede uma coisa quando você está ocupada, ou que de repente não ajuda naquele momento que você precisa? Por que não ter paciência com eles, né? Quantas vezes no dia a dia da gente a gente tem que explicar 2, 3, 4, 5 vezes algo para alguém que é adulto, que tem um determinado padrão de cultura, de conhecimento? Por que não a gente não fazer isso pelos nossos filhos, explicar 2, 3, 4, 5 vezes, né? Quando eu falei para sair um pouco da rotina e para a gente pensar no que se representa essa quarentena, é sempre assim. Hoje eu fui fazer um trabalho com a Yolanda, era um tabuleiro de farinha, que no caso eu botei polvilho, porque era o farináceo que eu tinha aqui. E ela eu fiz essa dinâmica, nunca mais repetir, tá? Cara, que realiza a situação na minha casa. Gente, 2 crianças, eu imagino. Cara, tipo assim, sujou tudo, né? Até me deram a mãe agora, que quando quiser fazer, gente, faz com farinha de mandioca, que ela faz menos sujeira, ou com fubá. Mas eu fiz com polvilho, que é aquele fininho, né? E aí, teve um momento que eu comecei a dar uma surtada, assim, né? Que eu falei, caraca, tá sujando tudo, que não sei o quê. Aí, de repente, eu olhei pra ela e ela tava tão feliz amassando aquele polvilho, sentindo aquele polvilho na mão. E aí, o exercício era para fazer só a letra A, mas ela já quis fazer o A e o U inteiro. Ela fez o A e o U. Falei assim, gente, cara, eu não posso perder esse momento, sabe? Deus, quando eu vou ter oportunidade de fazer isso de novo? E olha que eu sempre fui uma pessoa de brincar com a minha filha. Final de semana era todo para ela. Mas é um momento que a gente tem, né, de aproveitar isso. A questão que você falou do estudo, né? Muitas coisas que eu tinha vontade de fazer, eu não fazia porque eu não tinha tempo, né? Então agora, por exemplo, eu adoro instrumento, né? Adoro música. Então eu montei o teclado da minha sala, o violão tá lá. Eu não toco nem teclado nem violão, eu toco flauta, mas eu pego a música que eu toco na flauta e fico tentando tirar no teclado, tentando tirar no violão. E agradecendo, sabe? Agradecendo porque, poxa, querendo ou não, eu tenho um companheiro que gosta de música e é paciente, porque quando você está aprendendo, ainda mais autodidata, só Jesus, né? Haja paciência. Agradecendo por eu ter um teto que eu escolhi, né? Por eu poder ver um programinha diferente na televisão. Na verdade, Lu, assim, a cabeça da gente, o cérebro, ele tem um mecanismo que é o seguinte: quanto mais, ele tem uma tendência a permanecer num determinado comportamento. Então, se eu tenho um comportamento positivo, o cérebro ele vai enxergar tudo de forma positiva. Se eu tenho um comportamento que tende para o negativo, ele vai enxergar tudo de forma negativa. Então, na dúvida, eu tendo sempre a tentar enxergar tudo de forma positiva. Porque aí, desse jeito, eu vou condicionando o meu cérebro a enxergar as coisas da melhor forma possível. É o filtro, né, Rê? Qual o filtro que a gente coloca nisso tudo, né? É o filtro. E assim, eu falo muito, estou ficando muito preocupada com muitas amigas e com muitas pessoas no meu relacionamento. Eu sou aquela amiguinha chata que fica mandando mensagem falando eu tô aqui. Porque eu, pela minha personalidade, pelo meu jeito mesmo, eu aplico filtro positivo em tudo, sabe? Mas a gente sabe que dependendo do momento que a pessoa está vivendo, ou enfim, de toda uma carga emocional que ela carrega,
a pessoa pode cair numa depressão e nunca mais voltar. Então, qual é o filtro que você quer colocar para esse momento, para esse dia de hoje, né? O ressignificar, no meu entendimento, também tentar mentalizar que dia eu quero ter hoje, né? Acordei de manhã, abri a janela. Qual é o dia que eu quero ter hoje, né? O que eu quero fazer, conquistar? Ter esse mapa mental de como vai ser meu dia, né? E energizar e pensar nisso tudo. Porque também se a gente inicia mais um dia sem ter um compromisso consigo mesmo, né? De voltar a tocar a sua flauta, de treinar o teclado, de fazer. Eu, por exemplo, adoro desenhar. Estou aproveitando esse período para pintar com a Lívia. A gente senta, a gente se diverte. Então, qual é o seu compromisso contigo neste dia? Aqueles Exato. compromissos que você não pode deixar de fazer, que é a parte chata do estar lidando com a casa, né? Vamos dizer assim. Mas o que você pode trazer de leveza? Aquilo que você fazia no passado e não está fazendo mais, né? É Aquilo que você isso. gostaria de fazer e você não tinha tempo, agora você tem a oportunidade de Exato. algum momento encaixar isso no seu dia. Então, aplicar esse filtro e ter esse mapa mental de como eu quero o meu dia hoje. Eu tenho certeza, se a gente tomar esse posicionamento, as coisas ficam mais leves. A gente vai Lu, encarar isso de uma forma muito mais leve. tem uma dica que a PNL dá pra gente, que é assim, primeiro, é um pressuposto da PNL, é o primeiro pressuposto da PNL, eu sou apaixonada por ele, que fala o seguinte, o mapa não é o território. Se você vê um mapa, você vai ter uma noção do que é aquilo. Mas você só vai conhecer aquilo se você for lá em loco, pisar, ver. E mesmo assim, dependendo do dia que você for, você vai ver uma realidade diferente. Exemplo, você vai num rio, teve uma chuva na cabeceira do rio, você vai pegar aquele rio caudaloso. De repente, não choveu, você vai pegar um riachozinho. Então, a gente não pode partir do pressuposto de que a gente sabe tudo, de que a gente conhece tudo, de que a gente já sabe o que a gente vai viver. Não, é um dia de cada vez, né? Não dá para dizer assim, ah. E outra coisa que eu acho que é uma contribuição muito efetiva que a PNL nos traz é o seguinte: todos nós interpretamos tudo o que acontece na vida através dos 5 sentidos, né? Da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. Existem pessoas que veem a vida literalmente pelos olhos. Tudo que acontece, elas observam mais através do olho. São as Pelo pessoas próprio visuais. perfil da pessoa, né? É o perfil da Aquela pessoa. pessoa mais Essa pessoa ela vai visual, ser mais mais visual. auditiva. A pessoa mais auditiva é aquela que ela está atenta aos sons, ela está atenta ao que ela escuta. E a pessoa que a gente chama de sinestésica é a pessoa do toque, é a pessoa do tato, é a pessoa do sentimento, né? É a Do pessoa do olfato, do abraço, paladar, que quer do dar aperto abraço. de mão, né? Exato. Essas são Eu as sou pessoas que mais sofrem. que mais Eu sofrem. sofro Eu sou extremamente sinestésica. Eu sou sinestésica do auditiva, né? Eu de visual eu não tenho quase nada. Então, assim, para mim, muitas vezes é um sofrimento. Nos primeiros dias eu senti muito não poder abraçar e beijar, sabe? Foi uma coisa que me doeu muito, assim, de verdade. E é um motivo de preocupação que eu tenho, porque eu chegava na escola da minha filha e todas as crianças vinham correndo na minha direção para me beijar e me abraçar. E aí, de repente, porra, eu sei que quando as aulas voltarem, eu não vou poder fazer isso, entende? Porque esse vírus, infelizmente, ele não vai acabar assim, não. Eu vou voltar e o meu comportamento vai ter que ser outro. Um dia eu estava profundamente angustiada com isso, com muita saudade do meu pai e da minha mãe, que eu também não estou vendo, não estou abraçando, não estou beijando, e com esse anseio de, porra, não posso beijar e abraçar as minhas amigas, né, enfim. E aí eu parei, pensei, racionalizei e falei assim, olha só, eu posso beijar e abraçar a minha filha, eu posso beijar e abraçar o meu marido. Se eu pego esse raio dessa doença, eu não vou poder beijar e abraçar nem eles. Entende? Aí eu comecei a trabalhar outras formas de mostrar a minha afetividade. Eu não tenho só o toque para mostrar a afetividade. Eu tenho a visão e eu tenho a audição. Então eu passei a mandar mensagens para as pessoas. Eu passei a ligar coisas que eu não fazia isso, eu não tenho o hábito de procurar as pessoas, é um defeito meu.
Elas sabem que podem contar comigo, mas eu não tenho o hábito de ficar ligando. Eu passei a ligar para os meus amigos. Falar, olha, tudo bom? Como é que você tá? Que não sei o que, que não sei o que. Eu passei a desenvolver um outro sentido. Então, a dica que eu dou é essa. Se você é muito visual e você chega na sua casa e você vê aquela casa uma bagunça, isso te afeta profundamente, porque para o visual, bagunça é terrível. Cara, usa outro sentido, sabe? Tipo assim, trabalha um outro sentido. Vai comer uma pipoca e assistir um filme, dá de louca, sabe? Senta, vai assistir uma série. É possível, amiga, quer visual, quer arrumar a casa inteira. Se der tempo, relaxa e come pipoca. Então, você pode até fazer Alguém é isso. visual? Deixa o pessoal falar que alguém que é visual é desse, de deixa eu resolver o problema primeiro e depois a gente relaxa. Quem é visual, joga coraçãozinho aqui. Eu vou falar, eu sou visual. Vou colocar meu coraçãozinho aqui, que eu sou dessas. Eu, assim, você pode, na PNL a gente trabalha com duas esferas. Na primeira, é você reforçar aquele sentido que você já tem. Então, se você é visual e você sabe que você não consegue lidar com isso, que você tem que arrumar, cara, arruma, sabe? Mas tira a neura, é uma forma de você se ocupar, porque também mente vazia é a oficina do cão, né? Então, é uma forma de você se ocupar. Agora, existe também essa outra ferramenta, que é você utilizar um outro sentido seu, né? Então, assim, você pode até ser visual, cara, mas liga uma música animada que vai te motivar a arrumar a casa. Em vez de você ficar olhando e falar, nossa, que bagunça, caraca, ninguém me ajuda, que isso, que aquilo, quando você liga uma música animada, você distrai a atenção do seu cérebro, do recurso visão, você ativa uma outra área a partir da audição e com isso a tarefa se torna mais leve. Legal, boa dica. Anotado, viu? Muito bom, Rê. A gente, daqui a pouquinho o Instagram expulsa a gente, nós temos somente mais 8 minutos. Eu queria abrir para perguntas. Pessoal, coloquem perguntas aqui para Renata, para a gente aproveitar esse momento. Eu quero ler que ainda tem recadinho aqui, Rê. A Pretinha, muito sensata e verdadeira e muito perfeitas colocações. Parabéns, Luciana e Renata, vocês são ótimas. Aí, Obrigada ó, a kinestésica aqui, ó. Adoro esse feedback, obrigada. Legal. Antes que entre outras perguntinhas aqui, Rê, será possível a gente extrair algo bom de tudo isso que a gente está vivendo? Do seu ponto de vista? Com certeza. Eu acho que toda vivência, ela tem algo de positivo que a gente pode desenvolver, né? Primeira coisa, eu acho que é assim, a gente olhar para o futuro. Vai passar. E quando passar, é importante que a gente lembre, o cérebro sempre fixa o que há de positivo. Então é importante a gente lembrar o que teve de bacana disso tudo, né? Ao longo dessa conversa, a gente falou de algumas coisas, né? Mas, por exemplo, a conexão que você desenvolve com a sua energia, com a energia do alto, sem precisar de intermediários, sem precisar de um templo, sem precisar de alguém intercedendo por isso. Isso por si só, acho que já é um grande barato, uma grande coisa legal que você pode tirar, né? Cuide de você, cuide da sua casa, toma um banho demorado, né? Experimenta uma marca de shampoo diferente, faz uma massagem no seu cabelo. De repente a gente não tem mais, né, essas pessoas para ajudar a gente. Então, passa a cuidar de você mesmo, né? Se arruma para ficar em casa. Se arruma para ficar em casa. Né? Cara, Marido tá tipo aí, assim, as crianças estão aí. Eu me arrumo para ficar em casa e tá tudo bem. E sábado é dia da festa, igual Big Brother. Sábado tem festa. Nós sempre fazemos a festa do rock, a festa do festa. E domingo é dia de churrasco, né, minha gente? Mesmo que seja em 4. Eu faço isso também. A gente tem que curtir assim, não dá pra ficar domingo pensando, poxa, domingo era dia de almoçar na casa da sogra, aquela comida gostosa, e hoje eu vou ficar por aqui. Não, a gente faz churrasquinho entre nós 4 e tá tudo bem. Né? Eu também, eu procuro fazer isso, sabe, assim. Lu, eu acho que esse é um momento, as pessoas podem até rir de mim, mas assim, esse é um momento de celebração da vida. No momento em que a morte se mostra tão próxima e tão cruel, né? É importante a gente celebrar cada dia. Todo dia é uma oportunidade que a gente recebe de Deus ou do universo, seja lá de quem você acredita, para que você possa evoluir, para que você possa crescer. Acho que essa pandemia está fazendo a gente entender também que o dinheiro, ele é importante, mas ele não é tudo. Né? De que adianta você ter dinheiro e não poder comprar as coisas porque as lojas estão fechadas? O que adianta você ter dinheiro, mas se você cai doente, enfim, você vai ter a mesma situação. Vai para o mesmo lugar que os outros todos vão. Então, assim,
é um momento da gente identificar o que é de fato importante na vida da gente, né? E eu acredito de verdade que, assim, quem souber aproveitar esse momento vai sair renovado, vai sair modificado e vai ter uma forma de ver a vida muito mais, assim, verdadeira, sabe? Acho que a gente vinha numa aceleração de pensamento que, como diria a música do Lenine, né, a paciência, quando a gente aprende a ter paciência, a olhar para dentro da gente, a identificar quais são os nossos valores, o que é importante para a gente se torna uma pessoa, sem dúvida, muito melhor. Com certeza, Rê. Com certeza. Você está falando tudo isso, eu estou pensando, né? Existe oportunidade em tudo. Quanto tempo eu queria estar batendo esse papo gostoso contigo, com a Ana Paula, com a Carlinha, né? Tanta gente. E eu falei assim, gente, é o momento de reunir essas pessoas do bem, com uma energia boa, para a gente bater um papo, né? É verdade. De sair, como eu costumo brincar. O circo tá pegando fogo lá embaixo, marido com as crianças, eu tô tendo um momento meu de bater um papo com as minhas amigas. É verdade. Usando a rede, né? Então, assim, isso está sendo muito bom, porque estou me conectando e gostando, adorando cada vez mais. Olha só que delícia que é conversar com a Renata. É verdade. Estou gostando Olha que muito delícia também. esse bate-papo leve, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que traz assim, uma leveza pra gente. Obrigada, Rê. Gratidão, viu? Nada, Muito imagina. gostoso. E aí, é uma agradeço. oportunidade que eu não teria se eu estivesse naquele ritmo frenético. Porque eu Exato. nunca tinha tempo de fazer as lives, fato. Exato. Nunca tinha tempo, agora eu tenho tempo e está sendo muito bom. A cada conversa que eu tenho com vocês, eu falo, gente, valeu a pena. As coisas vêm para a gente aprender e dar um jeito e fazer. Não tinha tempo, verdade. agora passa. É verdade. É verdade. Muito A gente bom. até café era difícil conseguir, né, Lu? A gente conseguiu uma vez que as crianças eram pequenininhas e mesmo assim Eu foi vou corrido, secar você lembra? Vive o João, o João Paulo ele vai ter uns meses, sei lá, Porque 6 eles fazem meses, aniversário junto, né? Agora é 7 papo de meses. comadre. No Mas mesmo mês. é a diferença de uma semana do É o João Miguel, Paulo para a o Yolanda e o João. Miguel. Exatamente, a Carlinha tá aí ó, com a gente. Temos que remarcar. Agora não conseguimos mais café, né, gente? Porque essas crianças desse jeito, ninguém para sentado. Agora Verdade. é só Agora tá na mais bagunça difícil. mesmo. A gente precisa finalizar por causa do tempo. Daqui a pouco o Instagram vai nos expulsar, mas assim, muito obrigada. Acho que trouxe reflexões importantes e palavras até de consolo para muitos aqui, né? Eu que Então, acho que os agradeço. aprendizados que ficou é o filtro. Coloque o filtro de que forma você quer viver esse dia, de que forma você quer viver esse período e trazer isso como algo de bom. Não viver nessas notícias que a TV traz pra gente, que é só notícia ruim, só de medo. Vamos viver o nosso templo, né? Nosso templo interior, eu comigo mesmo, nosso templo família, e continuarmos em oração, porque Deus está lá de cima olhando, e eu tenho certeza que é para a gente aprender e sairmos melhores desse momento. É verdade. Obrigada. Ô, Lu, quanto tempo eu tenho aí? Temos 1 minuto. Gente, já superamos ao longo da humanidade aí, diversas pragas, diversos problemas, né? Esse não é o primeiro nem é o último. Já teve gripe espanhola, já teve H1N1, enfim, isso vai passar. Mas o mais importante é a gente aproveitar a oportunidade que a gente tem para evoluir e melhorar a cada dia. Lu, muito, muito, muito obrigada pela oportunidade. Amei fazer live. Obrigada. Não vejo a hora de poder abraçar e beijar pessoalmente para a gente fazer isso, fazer um churrasco junto, unir as famílias aí. Vamos sim. Minha casa sempre está aberta, a gente adora. Um abraço na família toda que eu adoro. Um beijo para todo mundo que participou da live. Beijo, muito gente. Obrigada, viu? Beijo. Estarem com a gente nessa noite aí. Uma boa noite para vocês e que amanhã seja um dia melhor que hoje. Amém. Com certeza. É bom para vocês. Obrigada, muita Carlinha. Obrigada a todos que estiveram presentes. Vai ficar aqui 24 horas. Depois vai lá pro meu YouTube, pro canal, tá bom? Legal. Fiquem com Deus. Beijo, tchau. Obrigada, tchau.